Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Universidade Financeira e hoje eu quero responder uma dúvida, mais uma dúvida que foi colocada aqui no canal. Essa dúvida foi colocada bem recentemente e essa dúvida diz o seguinte: Pedro, como eu transformo a minha conta corrente em conta poupança? Eu não quero mais ter conta corrente, eu quero transformar essa conta corrente em conta poupança. Presta muita atenção, por quê? Porque essa resposta ela tem três cenários, pelo menos três cenários possíveis, que são os principais, então eu vou me ater a eles aqui para esse vídeo não ficar muito longo, tá? Querer transformar sua conta corrente numa conta poupança é uma decisão interessante. Você tem que pensar bem se o limite e se as transações financeiras que você faz durante um mês dá para você fazer dentro de uma conta poupança. Você tem que analisar o cenário e se você decidir ainda assim transformar sua conta corrente, que normalmente tem bastante taxas, né? Ao invés de tentar negociar para tirar um serviço ou outro com o gerente, transformá-la em conta poupança, você quer isso? Bom, se você definiu que sim, vamos seguir aqui então com esse vídeo. O primeiro cenário que pode acontecer é o seguinte: é a sua conta corrente já ter uma conta poupança. Quando eu tinha uma conta corrente no Banco Bradesco, não sei como é que é hoje, tá? Tô falando porque foi a experiência que eu tive, eu não tenho problema nenhum em falar nome de banco aqui. Eu tinha uma conta corrente no Banco Bradesco e essa conta corrente também vinha com uma conta poupança junto, ok? É que no momento eu escolhia se eu ia usar o crédito ou se eu ia usar o débito, então na hora do depósito eu escolhia se eu ia depositar na conta corrente ou então na conta poupança. Então tem essa chance e aí você não precisaria transformar sua conta corrente numa conta poupança, a não ser que você quisesse encerrar essa conta corrente, ok? Então o primeiro cenário é esse: a sua conta corrente já ter embutida, né, de certa forma, já ter junto ali na mesma conta uma poupança também. O segundo cenário é justamente o que eu falei agora, seria você encerrar totalmente a conta corrente para poder ter apenas uma conta e essa conta ser poupança. Como é que eu faço isso, Pedro? Simples, você tem que pegar o saldo que você tem naquela conta, você tem que deixar ele zero. E aí tem duas opções: ou você tem um saldo remanescente, vamos supor que você tenha R$300, ou então 17 centavos, ok? É um saldo positivo. O que você tem que fazer? Você tem que ir direto no caixa físico e pedir para ele: olha, zera toda a conta e me dá o dinheiro que tem lá dentro, beleza? Você tem que zerar a conta. Ou então, segunda hipótese, você tem um saldo negativo. Então você está devendo ali R$16, R$20, R$200, enfim. Então o que você tem que fazer? Você tem que ir lá no caixa e falar: olha, quanto que eu preciso para deixar minha conta no zero? Ele vai dizer para você, você vai lá e dá esse valor para ele, ok? A sua conta precisa estar zerada. Logo após fazer isso, você sai do caixa físico e vai conversar com o gerente de contas ali daquela agência, de preferência a sua agência, ok? Mas provavelmente você consegue fazer em outras agências. E aí esse gerente, você chega para ele e dá a sua demanda: olha só, eu quero encerrar a minha conta corrente. Não precisa falar para ele que você vai criar uma conta poupança, ainda não precisa. Você simplesmente vai chegar para ele e vai falar: eu quero encerrar minha conta corrente. Se prepara, porque possivelmente ele não vai deixar você, ou não vai querer que você encerre de uma forma tão fácil assim. Ele vai tentar negociar, mas se você tiver realmente decidido: olha só, eu quero encerrar, e acabou, beleza? Então ele vai encerrar a sua conta corrente, ela já vai estar em dia, ela já vai estar zerada, ele pode e deve encerrar essa conta corrente porque você solicitou isso. Após a conta corrente estar encerrada, você pode ir lá e abrir uma conta poupança, tranquilo? Ou então você pode abrir junto. Eu recomendo que você faça processo por processo para poder ele não ter argumentos ali de: você vai usar uma conta poupança, mas qual é o uso que você vai dar? Às vezes é melhor uma conta corrente, eu vou tirar um serviço, eu vou tirar outro. Então, para você não dar argumentos para ele, você só diz que quer abrir uma conta poupança depois, ok? Bom, então feito isso, a gente vai para o terceiro cenário. O primeiro cenário então era uma conta que você tem a corrente e a poupança, as duas modalidades dentro de uma conta só, tá? Eu não sei como é que isso está hoje em dia, que sinceramente eu não uso conta corrente. Bom, a segunda opção é essa que eu acabei de falar: encerra a corrente e abre a poupança. E a terceira opção qual é? Você manter a corrente e mesmo assim você abrir uma poupança no mesmo banco, na mesma agência. Pois é, tem como. Como é que você faz isso? Basta que você vá no banco, ok? Seja nessa agência ou em outra agência, não tem problema nenhum quanto a isso. Você fala: olha, eu quero abrir uma conta poupança. Ah, mas você já tem conta aberta com a gente? Olha só, eu conto que eu tenho aberto com vocês é corrente e eu quero abrir uma conta poupança. Para isso, o que você vai precisar? Você vai precisar do seu RG e ou CPF, você vai precisar acho que é RG e CPF, ok? Você vai precisar do seu comprovante de residência e tinha mais alguma coisa. Bom,
eu acho que só com isso já dá para abrir, tranquilo? Mas vale a pena você dar uma pesquisada e ver certinho o que você precisa para abrir essa conta poupança. Normalmente é isso, RG, CPF e o comprovante de residência, tranquilo? Não precisa comprovar renda para abrir uma conta poupança. E você pode manter as duas contas abertas, não tem problema nenhum, não existe nenhuma restrição quanto a isso, tá certo? Então essas são as 3 principais formas de você transformar a sua conta corrente em uma conta poupança, que na verdade o verbo certo não seria transformar, porque isso não é possível. Ou você encerra uma e abre outra, ou você tem uma que tem as duas modalidades, as duas operações numa mesma conta, ou você abre duas contas com duas modalidades completamente diferentes, duas operações, na verdade, completamente diferentes, no mesmo banco, numa mesma agência, do jeito que você preferir, ou então numa agência diferente, num banco diferente, do jeito que você bem entender. Tá certo? Ficou claro isso para você? Ótimo, então. Dúvida respondida. A gente se vê no vídeo de amanhã. Tchau, tchau.